Já que o governo Lula é totalmente contra a classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, naturalmente os verdadeiros donos do Brasil entrariam em campo para militar em favor dessa mesma pauta. O problema é que, mais uma vez, o posicionamento dessa turma contraria a vontade da maioria do povo brasileiro e não tem nenhuma justificativa legal para que seja imposto acima de qualquer pensamento contrário. Diante da grande possibilidade de ser derrotado dentro do Legislativo, que é o poder responsável por criar ou alterar leis no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal já começaram a fazer uso dos seus porta-vozes na imprensa para fazer campanha com base em distorções sobre a legislação. No final da tarde de ontem, uma das militantes da Globo News transmitiu aquilo que, segundo ela, os próprios ministros lhe disseram. Eu conversei com ministros do Supremo que disseram que já falaram para o presidente da Câmara que se este texto, especialmente o ponto que modifica a questão do terrorismo, equipar organizações criminosas a terroristas, se isso ocorrer, dificilmente isso não chegará ao Supremo, porque será assim judicializado e esses ministros do Supremo veem pontos bastante complicados em relação ao que diz a Constituição. A gente está falando aqui de um projeto de lei que é o que Guilherme Derrite está modificando, né, tanto antiterrorista quanto antifacção. Então aqui a gente consegue ver como este tema já está mobilizando muitas autoridades. Há uma preocupação no Supremo, sem dúvida, e isso acaba sempre chegando lá, né? Porque a gente está falando de uma legislação que, neste momento, pelo que a gente já viu, pelo que os especialistas estão falando, muda até mesmo o ordenamento jurídico de como estes casos seriam determinados. Primeiro ponto. Magistrado deve julgar casos com base na legislação e somente casos que cheguem ao judiciário. Isso é óbvio. Só que os ministros estão, nesse momento, utilizando a possibilidade de judicialização dessa pauta como um instrumento de ameaça para forçar o legislativo a aprovar aquilo que eles, os ministros, querem que seja aprovado. Segundo ponto, eles insinuam que a forma como o relator tem desenhado esses projetos viola alguns pontos da Constituição Federal, mas até aqui não citam nenhum, ou pelo menos a jornalista não cita quais pontos são esses. Terceiro ponto. Há uma preocupação com mudanças no ordenamento jurídico causados pelas alterações propostas até então. Vem cá, não é exatamente para isso que servem as alterações na legislação? Se fosse para continuar a mesma coisa, não seria necessário alterar nenhuma lei. Bom, os ministros se manifestaram também através de outro integrante da emissora, que repassou o recado hoje pela manhã. Só que antes disso, eu quero destacar apenas mais uma coisa dita pela Ana Flor nessa mesma argumentação. Olha só. Há, infelizmente, uma grande politização aqui de um tema. É claro que a população tem grande interesse. A direita sempre navegou muito bem no tema da segurança. O governo está tentando entrar de alguma maneira com propostas sobre isso. Não é que a direita sempre navegou muito bem nesse tema de segurança e o governo Lula, que é de esquerda, está tentando entrar agora com propostas. O que acontece é que a direita, como ideologia, sempre prezou pela segurança para aqueles que cumprem a lei e sempre defendeu punições rigorosas àqueles que não cumprem a lei. Em paralelo a isso, a esquerda sempre prezou pelos direitos humanos àqueles que não respeitam os direitos dos outros humanos, se é que você me entende. A esquerda, em sua maioria, sempre tratou criminosos como vítimas, e é óbvio que isso vai totalmente contra qualquer resultado positivo em relação à segurança pública. Agora, como eu falei anteriormente, os ministros do STF não se manifestaram apenas através de Ana Flor. Na manhã de hoje, terça-feira, foi a vez de Valdo Cruz ser o garoto de recados. Tem um detalhe, Camila. Eu conversei com ministros do Supremo hoje pela manhã e todos eles falam o seguinte: essas tentativas, eles até elogiam o endurecimento de pena que o Derrite fez, que é mais forte do que a proposta do governo. Eles dizem, olha, até aí está correto, está certo. A segregação de líderes de organizações criminosas ali, determinando que eles fiquem em presídios federais, também correto. Agora, eles reforçam o seguinte: a tentativa de enfraquecer o papel da Polícia Federal e do Ministério Público Federal
essa tentativa é totalmente inócua por ser inconstitucional. Fere o artigo 144 da Constituição, que dá autonomia à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para fazer investigações. Para começo de conversa, esse telefone sem fio entre ministros da Suprema Corte e jornalistas de uma emissora sequer deveria estar acontecendo. O magistrado não tem que ficar mandando recado pela imprensa, muito menos na tentativa de interferir na condução de um trabalho do Poder Legislativo. Só que nesse caso, o argumento apresentado para contrapor o que está sendo proposto no Congresso também precisa ser analisado com calma. Segundo Valdo Cruz, os ministros alegam que alterar o papel da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é inconstitucional porque viola o artigo 144 da Constituição, que dá autonomia aos dois para fazerem investigações. Sem dizer se está certo ou se está errado, se eu concordo ou não concordo com isso, vamos analisar o que diz o artigo 144 da Constituição. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aqui eu já chamo a atenção para o seguinte: só essa descrição que eu li até agora já desmente os argumentos apresentados pelo ministro da Justiça em resposta à mega operação no Rio de Janeiro. Lewandowski tentou tirar o dele e o do governo da reta, mas o artigo 144 determina que a segurança pública é responsabilidade de todos. Agora vamos àquilo que diz respeito à Polícia Federal especificamente. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, contrabando e o descaminho, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Os parágrafos seguintes tratam das outras polícias, atribuindo a cada uma delas suas respectivas funções. Só que tem um detalhe que está sendo completamente ignorado ou escondido intencionalmente pelos ministros para que essa sua interpretação distorcida da Constituição se encaixe naquilo que eles defendem. O parágrafo 7º desse mesmo artigo 144 determina o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. O que isso quer dizer? Quer dizer que é necessária a existência de uma legislação específica para tratar dessa organização e funcionamento desses órgãos. Não é a Constituição Federal que trata especificamente disso. Francamente, eu tenho uma pós-graduação em Direito Constitucional, apesar da minha formação acadêmica original não ser em Direito, só que o que eu estou mostrando aqui é uma questão de interpretação de texto. Não é preciso ser especialista em Constituição, basta saber ler e entender a língua portuguesa. Agora eu pergunto, você acha que um ministro não sabe ler e interpretar um texto? Ou você acha que o problema nessa história é outro?